Vamos então continuar aqui, meus queridos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Todo homem chamado por Deus, que tem no seu coração o propósito de cumprir o seu chamado, cumprir o chamado para o qual ele foi designado por Deus, assim como foi na vida do apóstolo Paulo. Quando nós vemos a história de Paulo, nós vemos que o seu chamado foi tanto quanto diferenciado. Ele era judeu, fariseu, zeloso pela lei judaica. Dentre os seus maiores, ele se sobressaía. Estudou aos pés de Gamaliel. Era um poliglota, falava diversos idiomas. Portanto, um homem com uma cultura muito alta e bem conceituado de todas as formas. Financeiramente, os pais de Paulo gozavam de favor de Roma, e ele, por isso, ele era romano de nascença, como ele mesmo frisa. E quando ele teve essa chamada, eles navegam de Troade e chegam ao destino para o qual o Espírito Santo estava conduzindo. E ele fala que conheceu uma mulher chamada Lídia, era uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus. Essa mulher, ele fala, ela nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Olha só, ela servia a Deus, mas ela não era batizada. E aconteceu que ele diz, depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se havia julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrar em minha casa e ficar ali, e nos constrangeram a isso. Então ela instou com Paulo para que eles ficassem na casa dela. Ela abriu a casa dela para amparar aqueles homens de Deus, porque ela creu na mensagem que eles estavam trazendo para o seu tempo, na sua época. Ela creu, ela e a sua casa creram nesta palavra, receberam esses homens na sua casa, e Deus então trabalhou no meio daquela família. E Paulo continua falando: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu um encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E Paulo aqui nos relata que esta mulher fez isso diversas vezes. Não foi uma vez somente, mas foram diversos momentos que esta mulher o seguia, anunciando uma verdade. O que ela falava não era mentira, mas a forma com que ela se pronunciava era jocoso. E isso foi incomodando a Paulo de uma certa forma, que ele teve que repreender o espírito que falava através da boca daquela mulher. Vejam, ela falava uma verdade, mas quem falava por ela não era verdadeiro. Não era verdadeiro. Por isso Paulo discerniu a intenção que estava na fala daquela mulher, uma mulher que tinha a prática da adivinhação. Portanto, quem agia nela
não era o Espírito Santo de Deus. E Paulo discerniu isso. Lembra quando o demônio chegou para Jesus e falou a mesma coisa? Viestes nos atormentar fora do tempo, filho do Deus Altíssimo? Jesus repreendeu aquele demônio. Então Paulo, tendo esse discernimento espiritual, ele repreende o espírito maligno que estava agindo na vida daquela mulher. E nos diz a palavra que na mesma hora aquele espírito maligno saiu dela. E ela deixou de ser uma mulher adivinha. Deixou de praticar o ato de adivinhação. E não tendo mais esse dom maligno, porque não era de Deus, os seus senhores ficaram irritados, porque aquela mulher era escrava de homens, que a usavam para ganho próprio, usava a vida daquela mulher para se beneficiarem. E quando Paulo expulsa aquele demônio, e ela fica liberta daquele espírito de adivinhação, diz a palavra: vivendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Eles foram levados à presença dos magistrados e acusados de serem homens perturbadores, homens que traziam uma nova lei, que fugia do contexto da sua história, da sua cultura, da sua tradição. Só que Paulo pregava o Evangelho, uma mensagem de poder, uma mensagem de transformação, uma mensagem de libertação. E quando, irmãos, qualquer um de nós que estamos aqui, cheio do Espírito Santo, anunciarmos a mensagem do Evangelho com poder e autoridade, tenhamos certeza, nós iremos incomodar. Enquanto estamos light, nós não incomodamos. Mas vamos enchendo do Espírito Santo, vamos crescendo na graça, vamos fortalecendo no Senhor. Nós vamos ver que a nossa realidade será outra, porque nós iremos incomodar os incautos, nós iremos transformar o nosso ambiente. Nós vamos transformar o nosso bairro. Foi assim no passado. Foi assim no passado. Grandes homens se levantaram, com uma proposta de fé muito grande, vivendo a realidade do Evangelho, buscando ser cheio do Espírito Santo, e anunciavam a palavra de Deus com poder e com autoridade. E nos diz a palavra que onde eles pregavam, quarteirões inteiros eram tomados pelo poder do Espírito Santo, e era conversão em massa que acontecia. Isso não foi no princípio, foi no século XVIII. Grandes homens de Deus, no Mude e tantos outros, criaram uma revolução, porque eles pregavam o Evangelho de Cristo com poder e com autoridade. Não só pregavam, mais o que é importante, que aconteça conosco, nós vivamos este Evangelho. A nossa fé seja uma fé viva, dentro do contexto em que Cristo nos inseriu, dentro da sua palavra, para sermos homens e mulheres, pessoas de Deus, pessoas com compromisso, assim como foi Paulo no seu tempo. Paulo foi chamado, e na sua chamada o Espírito Santo disse para Ananias que Paulo
foi um instrumento chamado por Deus. Deixa eu ler aqui para não errar. Paulo foi um homem chamado por Deus. Diz aqui, ó. E disse o Senhor: levanta-te e vai para Ananias, a rua chamada direita, e pergunta em casa de Juda para um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Depois da conversão de Paulo, depois que ele caiu no cavalo, teve somente o cego, orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei, olha só, quanto deve padecer pelo meu nome. Veja, você sempre chamado, já conhecendo que a sua vida não vai ser fácil, a sua caminhada com Jesus não vai ser fácil, não vai ser moleza. E Paulo, mesmo tendo todo esse conhecimento de que a sua vida não seria fácil, em tempo algum da história desse homem, nós vemos ele vacilando, titubeando. Não, pelo contrário, a cada revelação de situação difícil, adversa, ele se colocava na sua posição, para a qual foi chamado, e insistia e prosseguia, sabendo que o que ia acontecer com ele seria a prisão, seria a tortura. Ele ia, porque ele cria no Deus que o constituiu para ser um apóstolo dos gentios, para levar a palavra da graça, a palavra da salvação para reis, para as nações da terra, do tempo em que ele estava. E este homem agora, irmãos, ele está aqui enfrentando essa situação. E nos diz a palavra que os seus acusadores o acusavam de ele nos expõe costumes que nós não é lícito receber nem praticar, visto que somos humanos. Esse homem tem interferido na nossa cultura, na nossa tradição. Ele está falando que os nossos deuses não são deuses, que a nossa fé é uma fé, não é uma fé verdadeira. Hoje em dia nós não temos coragem de pregar essa verdade. Hoje em dia, irmão, o pastor Jário estava conversando conosco aqui, por causa da gravação, que nem tudo nós podemos falar da verdade, nem tudo nós podemos falar no púlpito, mesmo que a verdade que nós estejamos anunciando esteja inserida na palavra de Deus, que é a verdade, mas nós não podemos mencionar. Veja que tempo difícil nós estamos vivendo. E é por causa desse tempo que muitos estão se acovardando e se escondendo, porque dar a cara a tapa não é fácil. Paulo enfrentou o terror da sua época, ele enfrentou a ditadura romana, ele enfrentou, mas nós não podemos enfrentar. Ou nós podemos? Claro que nós podemos falar a verdade, mas não podemos
o que disse os discípulos do Senhor Jesus: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Mais importa, porque ele falou assim: ó, não pregue mal neste nome. Quem lembra disso? Logo no princípio, quando foram presos Pedro e João, foram presos e foram soltos pelo Senhor, não é? Não pregue mal neste nome. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. O nosso compromisso, igreja do Senhor, é com o nosso Deus. Se nós cremos que a sua palavra é a verdade, e ela é a verdade, nós podemos pregá-la, mas também temos o compromisso de vivê-la. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vivê-la. Para que nós, vivendo esta palavra, anunciando esta palavra, ela surta efeito para qual ela é enviada. Glória a Deus. Paulo vivia. Nós podemos viver. Nós podemos ser transformados. Nós podemos ser avivados. E devemos buscar esse avivamento. E avivamento não começa com a prática do Evangelho. Todo avivamento ele começa mediante a prática do Evangelho. Quando nós propusermos em nosso coração praticarmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não é sermos careta, não é isso, é sermos verdadeiros, é sermos leais a Deus, a quem nos chamou, a termos compromisso com Ele. É isso que eu preciso, que nós precisamos como igreja. Temos este compromisso. Paulo disse: o amor de Cristo me constrange. Lá em 2 Coríntios 5, 17. O amor de Cristo me constrange. Porque assim como Ele morreu, nós também morremos. Se Ele pôde morrer por nós, é essa a frase de Paulo, nós também podemos morrer por Ele. Até quando nós estamos dispostos a morrer por Jesus? Imaginemos que esse tempo chegue. Quanto de nós vai ter a coragem de permanecer na graça, de permanecer na fé, sabendo que a sua fé pode levar à morte? Quanto de nós, começando por mim, estou me colocando, iremos manter a nossa fé firme nesta palavra? Paulo dizia: para meu morrer é ganho, o viver é Cristo. Glória a Deus. E na continuação, meus queridos, desse texto que nós temos lido em capítulo 16, a partir do versículo 9, aqueles homens levaram Paulo. Então Paulo foi, e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo com vara. E o açoitamento aqui, irmãos, eram 40 menos 1, eram 39 açoites, porque se desse 40, o preso não podia ser mais açoitado. Então era 39, 40 menos 1, dizia, 39 açoites, para que ele pudesse açoitar novamente, se preciso fosse. E Paulo fala que ele passou por diversos momentos desses, né? Diversos momentos desses. Aleluia, glória a Deus. E havendo dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando os carcereiros que os guardassem com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e assegurou os pés do tronco. Aleluia. Essa parte que manda gostando, né? É a parte que manda gostando, esse versículo aqui. Aleluia, né?
meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Depois de serem açoitados de forma injusta, de forma cruel, de estarem presos, acorrentados, pés e mãos presos, um calabouço fétido, não tinha banheiro, não tinha onde fazer a sua necessidade, estava naquele ambiente terrível. Quando diz a Santa Escritura, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que perto da meia-noite, esses dois homens oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Era fácil, irmãos? É fácil se cantar hinos a Deus. A gente reclama por tantas coisas, irmãos. Não é verdade? Nós reclamamos quando os nossos projetos não dão certo, quando os nossos sonhos estão demorando para acontecer, quando nós projetamos alguma coisa e não vemos resultado. Nós já começamos a questionar a Deus, questionar o poder de Deus, questionar a vontade de Deus. Não é verdade que muitas vezes acontece isso com a gente? Nós nos sentimos frustrados como cristãos, frustrados. Muitos se sentem assim, talvez irmãos não, mas muitos se sentem assim. Mas estes homens, depois de passarem por tudo isto, eles estavam ali, em perto da meia-noite, com a palavra, orando e cantando hinos a Deus, e os demais presos escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E do luz do carcereiro saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Glória a Deus. Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Amém. Glória a Deus. E foi isso que aconteceu na vida dos servos. Creram no Senhor Jesus Cristo. Porque crer não é acreditar, é viver uma fé. É testemunhar na sua vida aquilo que você crê. E é isso que tem levado esta família a permanecer no Senhor Jesus. É isso que tem levado esta família a permanecer perto do Senhor Jesus. Porque crer, meus queridos irmãos, não é só acreditar, mas é ter uma vida que demonstre que realmente você vive aquela fé. Você crê e vive aquela fé, apesar das lutas que vão acontecendo de forma sucessiva nas nossas vidas. E eu sei que por quantas lutas minha sogra passou, meu sogro passou, eles passaram, mas o Senhor deu vitória. O Senhor sempre está presente. Meus queridos irmãos, permaneçam nessa graça, se fortaleçam no Senhor, amem as vossas casas, as vossas famílias, e sirvam a Deus de forma verdadeira, sincera e fiel. E essa palavra, certamente, que é fiel e verdadeira, vai se cumprir nas vossas vidas, nas nossas vidas. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus.